TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, já estamos aqui ao vivo. O Roberto, mas o Lucas hoje já estão bonzinhos, que nós estamos começando aqui, ó, faltando para as 9 horas. E mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, né? Programa sempre tão feliz de estar aqui nas quintas-feiras, às 9 horas da noite, para falar com você que está nos assistindo, nos acompanha toda semana. Um programa sempre produtivo, cheio de informação positiva para você que nos acompanha. Eu queria aproveitar, porque o pessoal está me cobrando que eu não estou mandando abraço para a região. Eu queria aproveitar e mandar um grande abraço para São Gonçalo do Pará, meu grande amigo Toninho, prefeito, que está lá fazendo um grande trabalho. Mandar um abraço para o nosso Cabritinho, prefeito de Carmo do Cajuru. E realmente, assim, para toda a região centro-oeste que nos acompanha. E deixa eu já começar, que o programa hoje está quente. Deixa eu chamar meu grande amigo Ronaldo. O Ronaldo, vem cá, Ronaldo. Tá tudo bem, né? Prazer te ter aqui. Tudo certinho, tudo bom. É um prazer estar com vocês aqui. O Ronaldo, o sobrenome dele é Ronaldo Legal, porque é o Ronaldo Pão Legal. O sobrenome Pão Legal, ele só podia ser empresário de padaria, né, Ronaldo? É isso aí, estamos lá na luta, Chiquinho. Explica. Fazendo pãozinho pro pessoal lá. O Ronaldo, ele veio falar pra gente convidar você que está nos assistindo para a última etapa da Copa de Marcha de Divinópolis. Mas eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, Ronaldo, como é que surgiu Pão Legal? Por que quando você foi abrir o seu negócio, se tornou Pão Legal? Ué, Chiquinho, foi até através do Renato Pão de Queijo, meu primo, né? Renato, Trabalhei gente com ele fina. durante 8 anos. Eu acho que Ele foi é uma pessoa um fantástica. pai que eu tive, aprendi muito com ele. E um dia nós conversando, a gente tinha o nome do Pão de Queijo Rancho de Minas. Acho de Minas. E eu não achava um nome legal, vamos dizer assim, né? E numa conversa, no bate-papo um dia eu com ele, a respeito de nome, e disse para ele, eu queria um nome mais legal, pão sovado legal, rosca legal. Eu falei, pô, coloca o nome de legal, ué. Olha pra você ver. Vamos surgir o nome por aí. E assim surgiu, graças a Deus, legal. tem dado tudo certo e Graças legal a Deus. tem me ajudado muito. Fala pra quem tá nos assistindo, o Ronaldo, você tem padaria onde, Ronaldo? Eu tenho uma padaria no bairro São Roque, já há 13 anos. 13 anos. E tem também a padaria lá no alto do bairro Bom Pastor ali, né, entre Na Liberdade. esquininha. Na esquina ali da entrada do bairro Liberdade ali. O Ronaldo vai vir qualquer dia conversar com a gente e falar da vida do padeiro e do dono de padaria, que não é uma vida fácil, né, Ronaldo? Não é fácil, Chico, mas a gente Acorda faz com... cedo? Com certeza. A gente faz com carinho, e o que a gente sabe fazer, Deus mandou isso pra gente e a gente vai tocando, né? É bom sim. Olha, e é uma profissão muito abençoada, mandar um abraço para todos os padeiros que estão nos assistindo, porque Jesus já veio nesse mundo e mostrou a importância do pão. Então, realmente é uma profissão sagrada. Mas o Ronaldo veio falar pra gente, Ronaldo, nós tivemos 7 etapas, ou 8? 7 ou 8? 8, né? Vai inteirar a 9ª agora. Então, nós tivemos 8 etapas do concurso de Copa de Marcha. Primeiro, explica para quem está nos assistindo o que é o concurso de Copa de Marcha. Copa de Marcha é uma competição onde o juiz, né, o árbitro, avalia o andamento dos animais, né, dissociação, gesto, diagrama, né, a beleza do animal, né, e também o peão, né, o apresentador. Então é um conjunto que a gente analisa até chegar nesse ponto para decidir quem que é o melhor animal dentro da competição. E uma coisa interessante, só para relembrar, nós começamos na Cachoeirinha, não foi isso? Foi na Passamos Cachoeirinhas. Branquinhos, Mata dos Coqueiros. Depois de Djalma Dutra. Que foi também fantástico, todas muito boas. Tivemos nos Lopes. Branquinho, já Costas, falamos, né? Depois nos Costas. E Quilombo, e agora a final. E teve um no Parque de Exposição, que foi dentro da Divina Expo também. Teve no Parque de Exposição, que nós estávamos lá, fizemos um leilão. Ronaldo doou uma potra muito bonita. O Laender, aproveitar e mandar um abraço grande, amigo grande Laender. Parceiro. E um potro muito bom, né, Laender? Muito Por bom, sinal, tá lá parabéns. Eu tenho que mandar um abraço pro Laender, porque ele arrematou o potro, que era um leilão para ajudar o Fernando, nosso Fernando de Pádua, lá de Ermida. O Laender é um coração fantástico, inclusive o Laender mais o Sou Mateus, do Laboratório Central, vão participar aqui do programa com a gente. E aí, teve as 8 etapas e agora nós vamos ter a final, não é isso? É, isso aí. Dia 22 agora de setembro, no Parque de Exposição,
a partir das 10 horas, né, da manhã, a gente vai ter a final. Porque cada competição, cada etapa da Copa Rural de Marcha, o campeão das categorias classificava para a final, não poderia voltar novamente, só disputar a final. Então, eu acho que vai ser uma final muito boa, bem disputada, que todos os animais, para estar participando, foram campeões nas etapas passadas. Então, lembrando que não é só Divinópolis, não é isso? Ah, com certeza, Chiquinho. Muita gente de fora, viu? 30% dos animais classificados são da cidade vizinha. Olha só que legal. Então vai ser um nível muito bom. Então, um exemplo para quem está nos assistindo, gente veio da onde? Nova Serrana, Pitangui, Lavras, Oliveira, Perdigão aqui pertinho, né? Araújo, que São Breno, os meninos estão sempre junto com a gente. O pessoal de Nova Serrana, Sete Lagoas, veio o pessoal de Sete Lagoas e na Grande BH, Itaúna, veio muita gente da cidade vizinha. Vamos dizer que o turismo do cavalo, né? O esporte do cavalo cresce muito, né, Ronaldo? Isso está mobilizando realmente muitas pessoas no Brasil, né? Com certeza. O meio do cavalo é um meio muito tranquilo, né? Muito saudável. A gente lembra muito né, da roça, das antiguidades aí. Então, na nossa região também, antigamente existia essas copas rurais, existiam as cavalgadas. Sim. Deu um tempo, foi parada essa cavalgada, e eu, Irmão Juarez, o Irajá, o pessoal, mais uma equipe grande, eu acho que é muita gente, você mesmo nos ajuda. Né? É uma turma boa, viu? É uma turma grande. Não vai falar o nome de todo mundo, não, senão vai esquecer. Tem o Elinho Savas, tem o povo lá, o Fabiano, tem o Ricardinho lá do CT, é muita gente. Vou falar o nome de todo mundo não, porque senão não vão esquecer. Então nós começamos aí com as cavalgadas e eu tive a ideia de implantar essa Copa de Marcha. E começamos brincando. Hoje virou uma tradição, graças a Deus a coisa pegou, o pessoal de fora, inclusive o pessoal mesmo, né, o pessoal do Mangalarga, o pessoal do Campolina também, sempre nos apoiando e nos ajudando. Eu acho que isso aí que fez crescer essa Copa Rural, que hoje ela é bem reconhecida na raça. Então, lembrando, dia 22... dia 22, no Parque de Exposição. Eu quero só dar um lembrete pessoal, que os animais, para entrar no parque, por ser no Parque de Exposição, todos os animais vão ter que ter exame, tá, gente? Então, exame de anemia. Você que ficou classificado, não é isso? Isso. Para a final, porque só quem ficou classificado. Só quem ficou classificado que pode participar. Sim. Então, exame de anemia, de mormo, né, GTA, influenza equina. Então, tem que ter todos os exames exigidos pelo IMA, que o IMA vai estar vistoriando os animais, né? Então, vai ser um dia bom. Então, convido todo mundo para estar indo, o pessoal que gosta, que nos acompanhou nas Copas aí, que foi né, um público muito bom, que nós vamos fazer o mesmo esquema. Vai ter o show com o pessoal o dia todo lá, e acho que vai ser uma festa gostosa. Então, convido todo mundo para ir. Mandar um abraço para o Márcio do Feirão, né? É o Márcio do braço direito. Grande nosso, né? parceiro, e vai ser uma festa junto com o Feirão, que vai ser um sucesso muito grande. Agora, já que nós falamos da Copa de Marcha, o Ronaldo é o representante regional da Associação de Criadores do Mangalarga Machador? Isso, Mangalarga Machador, no centro-oeste de Minas, né, Ronaldo? Isso. O que é a Associação do Mangalarga? A Associação do Mangalarga Machador, o Mangalarga Machador é mineiro, né? Começou aqui na região de Lavras, de Oliveira para baixo ali. E hoje é uma associação, uma das maiores associações em números de animais do Brasil, né? Então é um animal hoje só brasileiro, ainda né, agora que o pessoal está mandando para fora, mas o Mangalarga Machador é um cavalo mineiro, que hoje cresce muito no Brasil, assim, um número muito grande hoje de associados, estamos aí com mais de 6 mil associados hoje. Na raça Mangalarga. Cresce muito cada dia. Viu? Agora, para quem não sabe, fala algumas características do cavalo Mangalarga. Quais são as principais características do Mangalarga? A principal característica do Mangalarga Machador é a docilidade. Né? Segunda, eu acho que é a rusticidade. É um animal, né, de tamanho médio, porte médio, então não é aquele animal que exige muito, né, de alimento, qualquer passo que você solta, ele se dá bem, ele cria bem. Um animal manso, devido a ele não ser um animal muito grande, um animal médio, é um animal educado, dócil, fácil de manejar e ser um ágil também, né? Você vai no galope, na marcha, cavalgada, função. E o fator principal hoje do Mangalarga Machador que é as competições, né? Os concursos de marcha hoje é o que mais valoriza o animal. Eu estava brincando com o Ronaldo, o seguinte, o Ronaldo é criador de manga larga, eu sou criador de manga curta, porque nosso cavalo é pior, né? Nosso cavalo é mais fraquinho, então é o manga curta. Mas eu queria te agradecer, o Ronaldo é um grande incentivador e é muita gente indo pro manga larga, criando cavalo. Gente, olha, é uma convivência saudável, né, Ronaldo? Com certeza, Chiquinho, é um prazer a gente ter essa equipe que nós temos. Eu acho que Manga Larga hoje em Divinópolis nós temos 22 associados. Quero mandar um abraço para todos os associados,
né? Essa equipe que nós temos. Eu queria mandar um abraço especial pro Mauro Lúcio Borges. Braço direito nosso também, que tá Gente sempre junto com a finíssima. gente. É um dos fundadores da raça Manga Larga Machador. Nós né? vamos marcar um dia aqui, uma mesa redonda, só para falar do Manga Larga. Aí você vai convidar mais umas 3 pessoas e nós vamos falar de como que surgiu o Manga Larga, como é que funciona a associação, como é que é as características para quem quer começar, né? Isso. A Com pessoa certeza. quer começar, muitas das vezes começa errado, depois desanima, né, Ronaldo? Isso acontece muito. Né? Então, acho assim, a gente ouvir quem já está mais tempo na raça, como eu ouvi, tem muitas Sim. pessoas que eu aprendi, né, com o pessoal que já estava dentro da raça, e ouvi, não procurei inventar a moda, né? Eu procuro seguir o que a associação quer. Então, por isso que a gente tem tido um bom sucesso. Eu tenho só agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de ser um criador de Manga Larga Machador. Maravilha. Dia 22, Então, na Divina Expor, a partir das 10 horas, Parque né, Exposição. no Parque de Exposição, vamos rasgar a noite toda lá, valendo as 2 motos aí que nós prometemos para vocês São aí. 2 motos, 0 quilômetro. Mandar um abraço pro nosso presidente Irajá Nogueira, pro Juarez. E dia 22, o programa Ideias e Negócios vai estar lá. Vamos pro intervalo, daqui um minutinho nós estamos de volta com um convidado muito especial. O governo de Minas e a Copasa estão lançando o Água da Gente, o maior programa de água e esgoto da história de Minas. Nós vamos mostrar isso para todo mundo. Vamos com a gente? Com o programa, a Copasa vai modernizar, ampliar e construir várias estações de tratamento, como a de Pouso Alegre. Isso significa menos poluição e mais preservação. E tem mais, hein? A Copasa vai realizar obras importantes, como as da bacia do Rio Paraopeba, para garantir redes e tratamento de esgoto para mais de 10 milhões de mineiros. Como já acontece em Cataguases, a água vai chegar a todos os cantos de Minas. Com o programa, mais mineiros vão receber água de qualidade da Copasa, desenvolvimento, empregos e um futuro melhor para todos. Olha, o Água da Gente é uma ação de Minas, mas que é exemplo para o Brasil. Água e esgoto tratados. Sinal de saúde, desenvolvimento e qualidade de vida. Nos 50 anos da Copasa, o programa Água da Gente mostra que Minas tem trabalho eficiente e resultados para as pessoas. Atenção, eleitor de Divinópolis. É obrigatório seu recadastramento para as próximas eleições. O sistema de votação será por identificação biométrica com leitura de sua impressão digital. Vá com seus documentos ao cartório eleitoral na Avenida 7 de Setembro, 818, o quanto antes. Não deixe seu título ser cancelado. Informações Disque Eleitor 148 ou no site do TRE. TRE de Minas Gerais. Apoio Cultural TV Candidez. Fundação Jaime Martins. Reserva Brasileira, a marca da sua camiseta. A Reserva Brasileira produz camisetas de qualidade, proporcionando conforto para seus clientes. A Reserva Brasileira está há mais de 18 anos produzindo moda. A equipe da Reserva Brasileira se orgulha de produzir moda em Divinópolis. Reserva Brasileira. Personal Trainer, fisioterapia, pilates, treinamento funcional, nutrição, Life Núcleo de Saúde, sua clínica do exercício, saúde e qualidade de vida. 8 anos de solidez no mercado com equipe interdisciplinar e especializada. Novas instalações, estrutura moderna, com ambientes climatizados e de fácil acesso. Treinamento de acordo com sua idade e necessidade. Life Núcleo de Saúde, sua clínica do exercício. É aniversário da Hora Certa Colchões e quem ganha o presente é você com descontos imperdíveis. Corra e aproveite o grande queimão de aniversário. 30, 40 e até 50% de desconto nas melhores marcas. Hora Certa Colchões, especializado em colchões. Já estamos de volta, gente. É tanta notícia boa, ó. Dia 28, 10 horas da manhã, lá no Parque Exposição. O Irajá me ligou aqui agora, me falando, tá preparando um grande evento junto com o Juarez, né? O Geraldinho lá do Atacadão tá lá junto com o Ronaldo. Realmente vai ser uma festa fantástica. Deixa eu agradecer aqui também a presença, ó. O Jesus tá aqui, o assessor do Ronaldo, assessor segurança, tá aqui também participando com a gente. O Wellington da Keep Life, o Wellington tá me cobrando, ó. O povo tá pedindo para mandar os lençóis, as toalhas. O Wellington já falou que vai mandar pra gente fazer o sorteio.
Leonardo já é de casa já, tá mandando aqui o Leonardo da Laço Soluções, grande parceiro da Laço Soluções e tá sempre junto com a gente. Deixa eu apresentar meu convidado especialíssimo. Geraldo, tô feliz de te ter aqui, viu? Muito feliz. Eu tava brincando com o Geraldo. O Geraldo, eu tava falando com ele que eu perguntei, Geraldo, 50 e quantos? E ele, pra minha surpresa, falou que tá com 76. É muita história, hein, Geraldo? É bastante história. 76 anos. É hora que a gente mesmo fica pensando, mas já passou esse tempo todo. Ô, Geraldo, você não tem noção não, mas olha, você já passou 3/4 da história de Divinópolis. Divinópolis tem 102 anos, né? Então é muito tempo. Você viu essa transformação, né? É mesmo. Como é que era essa 1º de junho no início, hein? Olha, 1º de junho era de terra, né? Cascalhadinha e poste de madeira. Poste de madeira. A luz era um pratinho com uma lâmpadazinha muito fraquinha em cima. E aí, que muitas vezes falava, ó, a luz está acesa? Não, peraí, deixa eu ver, acender o fósforo para ver se ela estava acesa, porque estava tão fraquinha que ela era? Era muito fraca, fraca. Mas acontece que eu nasci aqui e a gente não conhecia outra coisa, não sei conhecia, assim. né? Então, quer dizer, o que foi desenvolvendo... O interessante você colocar é que você nasceu aqui em Divinópolis, sua família nasceu aqui. Não. Meus pais vieram de fora. Vieram de fora. Meu pai, por exemplo, é de Garatinga. Garatinga, aqui pertinho. A minha mãe já era de São João del Rei, mas casaram e meu pai, eles moraram em Garatinga e vieram pra cá. E o meu irmão, primeiro acima de mim, é que nasceu aqui. E depois nós, resto, nascemos aqui também. Porque, na verdade, né, Geraldo, Divinópolis é uma cidade que veio muita gente de fora mudando pra cá pra ajudar a construir a cidade, né? Na realidade, muitas pessoas vieram pra oficina da rede. Pra oficina da rede. Mineira de Ação, né? Exatamente. Então, aí começou a movimentar. Agora, mesmo assim, ficou um pouco parado, né? Porque estagnou. Você entendeu? Chegou num determinado ponto que não tinha mais como crescer. Não tinha mais como desenvolver. Mas na época, final da década de 50 e início de 60, que eu espero não estar enganado, foi que começaram a montar siderurgias. Então muita gente vendia fazenda e tal, vinha montar siderurgia. Porque siderurgia em Divinópolis. E tinha o Juvelino Rabelo, que era um grande industrial, que ele incentivava essas coisas. Ele foi um incentivo para muita gente começar na siderurgia. Eu depois vou trazer alguém, o Juvelino Rabelo alguém já deve ter escrito o livro dele, né, contando a história dele. Eu acho que sim. Eu quero procurar saber... Eu não tenho certeza não, mas eu acho que tem. Se não me engano, tem. Se alguém está nos assistindo que sabe que se alguém já escreveu a história de Jovelino Rabelo, entre em contato comigo que eu quero contar a história. Porque todo mundo que eu converso, Geraldo, cita o nome de Jovelino Rabelo. Foi marcante na história de Divinópolis, né? Foi ele que deu o impulso inicial em Divinópolis. Ele que fez... Bom, eu estou falando assim como como é que chama? Um sobrevivente da época, né? Mas tem gente que sabe mais sabe fazer, falar que... Eu acho que é importante contar a história dele. Muito Agora, importante. Geraldo, você falou uma coisa interessante, porque na época, na sua juventude, aí você lembra da 1º de junho e da cidade desse jeito. Da onde que vinha energia elétrica para iluminar a cidade? Tinha uma usina do Cajuru. Era do Sinico. Sou Sinico, da Fiação e Tecelagem de Divinópolis. Mas era muito fraquinha, porque eu acho que a intenção inicial dele de montar a usina era para tocar a fábrica de tecido. A fábrica de tecido. Mas ele, então, ampliou, porque acho que tinha reserva de energia suficiente. Sim. Então, ele ampliou e começou Aí a CEMIG veio e comprou dele. E começou a fazer. E aí depois começou a Gafanhoto. Não, aí fizeram a usina do Gafanhoto. Entendeu? A usina do Gafanhoto foi uma das primeiras usinas que... Foi a primeira da CEMIG Minas Gerais. Realmente, assim, foi a vanguarda. Ô, gente, o meu amigo Geraldo,
Geraldo é um amigo de muitos anos e a gente estava conversando sobre algumas biografias, sobre algumas histórias, né? E eu falei, Geraldo, você tem que ir lá no programa para a gente bater um papo, porque primeiro incentiva a leitura. Quando você lê uma biografia, eu acho extremamente importante, porque a gente aprende muito com as histórias das pessoas que já passaram por diversas dificuldades, por diversas circunstâncias que vale de aprendizado pra gente. Então o Geraldo veio aqui pra gente tá batendo um papo, mas eu queria começar, Geraldo, falando sobre, pra mim, um dos maiores comunicadores e maiores comerciantes que o Brasil vai ter na história, que é o Silvio Santos. Realmente. Ele era danado, né? A história do Silvio Santos é fantástica. Muito. Como é que ele começou? Então vou começar aqui do nascimento dele. Os pais dele, um era grego, eu acho que o pai era grego, a mãe era turca. Turca? Turca. E eles conheceram o Rio de Janeiro. Um veio de um lado, outro, eles conheceram o Rio de Janeiro. E lá casaram e tal. O Silvio foi um dos primeiros filhos. Eles tiveram, parece que 6 filhos, se não me engano. E eles moravam na Lapa. E o Silvio nasceu na Rua Bem-TV. Rua Bem-TV? Dia 12 de dezembro de 1930. Ele está hoje... Olha só. Ele vai fazer dia 12 de dezembro, ele vai fazer 83 anos. 83 naquela disposição para o trabalho daquele jeito. É um talento, né? E era um menino muito falador, muito inteligente, conversava, batia papo com todo mundo com muita tranquilidade e tal. E um dia resolveu ele e um irmão dele fazer um carrinho. Eu acho que porque eles falam uma patinete, mas para mim era aquele carrinho de guia que nós vimos muito aqui, que usava rolimã. Tá. E a gente falava rolimã, que eu também, no tempo de menino, falava sempre rolimã. Então o Silvio foi encarregado de arrumar o rolimã e o irmão dele arrumou as tábuas para fazer o carrinho. Fizeram. Então, um dia eu saí para a rua lá, correndo, um empurrando o outro lá naquela coisa, quase foram atropelados por uma ambulância. Olha, o motorista da ambulância, que foi muito esperto, deu uma jogada no volante, possivelmente não estava correndo muito e conseguiu escapar. Mas... Até porque naquela época o carro tinha gente correr muitão, né? Não devia estar correndo, não devia não. Então o que acontece? Mas o pai deles estava vendo, assistiu aquilo. E ficou bravo, foi lá, pegou o carrinho deles e quebrou todo, não deixou mais. E ele gostava muito de matinê, sabe? Era menino, gostava de matinê e tal. E aconteceu uma história até interessante, que ele dava jeito de entrar para os matinês todas as vezes sem pagar. Então eu escondia atrás de roleta, eu fazia tudo quanto Interessante o seu contar, porque olha para você, um dos maiores comunicadores, o Silvio Santos, né? Já na sua infância gostava da tela, né? Do cinema, já tinha essa questão com a televisão, né? Mas então teve um dia que ele estava gripado, muito gripado, e queria ir para o matinê. E a mãe dele não deixava de jeito nenhum. Não, você não vai. Ah, mas eu quero ir, porque não, você não pode de jeito nenhum. Esse matinê não vai não. E, por sorte dele, o cinema pegou fogo. Olha só, gente. Foi um problema sério lá. Eu não lembro o nome do cinema. Ele ia no tal de Sion, esse estava protegido, Guanabara, né? Não sei, ele estava protegido por sucesso mesmo. Ele parece que nasceu com uma estrela diferente. Olha só. O Silvio. Nasceu com uma estrela diferente. Realmente, ele era muito... Eles falam que ele começou a vida profissional como camelô, é verdade? Ele era novo ainda, então interessou por vender as coisas do camelô. Então ficou vendo um homem lá vendendo umas capinhas para título de eleitor. Capinha para título de eleitor. Porque na época que o Getúlio Vargas foi deposto, aí ele estava sendo candidato o Eurico Gaspar Dutra. Tá. Entendeu? E ele estava criando uma nova fase na política brasileira. Então, para fazer novos títulos, essas coisas. Então, o que acontece? Ele viu o homem vendendo a capinha por 5 cruzeiros.
Ele não tinha dinheiro, ele vivia naquela... não era muito pobre, mas não era menino que andava com dinheiro sobrando assim. Então ele saiu, foi a primeira coisa que ele fez para vender, para virar camelô. Ele ficou olhando o homem vender aquelas capinhas. E ele esperou o homem ir buscar mais capinha. Ah, acabou as capinhas, ele esperou o homem buscar mais. Foi lá comprar e viu onde é que o homem comprava a capinha. Olha só, que danadinho mas isso. Mas ele só tinha 2 cruzeiros. Então, ele comprou uma e chegou lá, começou a gritar que a capinha e tal, não sei o quê, a última, sabe você é a última, porque era a primeira, mas ele dava que era a última, e vendeu aquela capinha de festa por 5 cruzeiros. Ele voltou lá para comprar mais, mas agora aprendeu que tinha que falar que era a última, botou as outras no bolso e ficava falando que era a última. Gente. Olha o diferencial para vender as capinhas. Vendendo aquilo e tal. Depois ele também começou a vender caneta. Descobriu que caneta boa, mas caneta tinteiro. Ele tinha que explicar também como é que o povo enchia a caneta de tinta com a borrachinha, desmontava que a caneta. Era novo a caneta naquela época também. Caneta tinteiro, porque as canetas ferrográficas acho que não tinha na época. Isso é moderno hoje. Não tinha na época dele, né? Isso surgiu tem poucas décadas. Aí o que acontece? Ele conseguiu também vender bastante. Mas era proibido, camelô, não podia não. Entendeu? E ele acontece o seguinte, que eles chamavam de rapa, né? O fiscal que estava fazendo isso, que costumava prender. Então o Silvio Santos depois virou especialista em correr do rapa. Não, aí o rapa trabalhava até 11 horas e ia almoçar. Era a hora que ele vendia. Era a hora que não tinha rapa. Então ele vendia na rua, né? Então 11 horas até meio-dia. Não, até 15 para meio-dia. 15 meio-dia era 45 minutos. Era 45 minutos, já estava arriscado. Mas ele falava muito bem, tinha uma voz muito boa, entendeu? E um dia lá um rapa, ele pegou ele. Ia levar ele lá para cadeia. Mas parece que ficou, não sei, interessado, como diz, a estrela dele é muito grande. Então levou numa determinada rádio lá para ele ser repórter. Entendeu? Gostou da voz dele, do jeito que ele falava? E ele começou a trabalhar lá. Mas trabalhava meio expediente e ganhava 1.300 cruzeiros. 1.300 por mês. Mas ele falou, mas não, isso não dá para mim, ué. Porque eu ganho em 45 minutos, eu ganho 900 mil, vendendo as canetas, vendendo as coisas. Não dá para mim. E saiu. Voltou de novo, tendo que vender e tal. Mas pegaram ele de novo, acho que levaram para a Rádio Nacional. Entendeu? E na Rádio Nacional começou a ganhar 5 mil. Que a Rádio Nacional era uma rádio famosa, né? Algumas histórias aí nesse intervalo, mas que às vezes a gente esquece, né? Mas que foi para a Rádio Nacional ganhando 5 mil cruzeiros. Olha só. Mas não deixava de vender ele também. Mas ele então não depois... parava como camelô. Nas horas vagas, ele ia vender as coisas dele. Então mesmo o Silvio Santos, depois que foi para a Rádio Nacional, ele ainda continuava vendendo como camelô. Escondido, né? Escondido. Daquele jeito. Senão o rapa pegava. Aí depois ele resolveu melhorar, vender... parece que roupas, quer dizer, tecido, né? Foi aprimorando. Tecido, essas coisas todas e tal. Mas aconteceu que ele tinha um colega, o Manuel da Nóbrega. O Manuel da Nóbrega. O Manuel da Nóbrega era colega dele na Rádio Nacional. Já estava lá mais tempo, era amigão dele. Era um homem mais velho, e já estava lá mais tempo e tal. Apareceu um camarada lá, um alemão, e resolveu conversar o Manuel da Nóbrega para fazer um tipo de baú da felicidade, que o Silvio Santos continuou. Mas quem criou o baú da felicidade foi o Manuel da Nóbrega. Foi o alemão. Só que precisava de um comunicador. Propôs o Manuel da Nóbrega para fazer propaganda e ele ia fazer o resto do negócio de Olha só, que legal. E o Manuel começou a fazer propaganda, e começou a vender bem, mas o alemão era meio picareta, começou a não entregar o produto que tinha que entregar. Olha só. E ele ficou apertado, o pessoal, o camarada recebeu muito dinheiro e o pessoal começou a apertar. Ele, como um comunicador, que jeito muito conhecido na Rádio Nacional, Manuel da Nóbrega, tinha um nome, não podia, a zelar. Não podia deixar, como diz, a peteca cair, né? O que acontece? O homem foi embora, largou ele lá com o abacaxi todo,
E ele telefonou pro Silvio, Silvio, você podia fazer um negócio comigo? Não tem um negócio aqui, baú da felicidade e tal. Ah, não, Manuel, eu já estou ganhando meu dinheiro em tal lugar assim, eu tenho minhas vendas fora, eu estou fazendo isso e tal, estava tirando mais ou menos 40, 45 mil cruzeiros por mês já. Olha, gente do céu. Com tanta coisa que ele estava fazendo. Mas ele era danado. Tanto tudo que ele estava vendendo, já estava tirando 45 mil cruzeiros. É, por aí. Mas aí, o Manuel insistiu com ele. Insistiu e precisava dele, porque precisava de uma pessoa e sabia que o Silvio era muito Era capaz. vendedor? É. Por sinal, eu saltei uma parte que quando era menino, ele tentando entrar no cinema lá, um guarda lá pegou. Como é que você chama? Silvio Santos. Mas ele chamava Cenoura Abravanel. Cenoura Abravanel. Eu não sei se é Cenoura ou Cenoura. Tá. Mas que ele descreve Cenoura. Tá. Aí o que acontece? É que ficou o nome Silvio Santos. Então quer dizer que o Silvio Santos surgiu quando ele foi apanhado, tentando entrar de graça na matinê. A mãe dele já chamava ele Silvio. Olha só. E ele enterrou Santos. Silvio Santos. Olha só. Bom, então, ele foi atender o pedido do Manuel da Nóbrega, porque ele foi lá num determinado lugar onde estava, e viu lá na porta, tinha um bando de gente vendendo coisa toda de camelô, daqueles enrolados de todo jeito, vendendo as coisas lá na porta. E onde é que é o baú da felicidade? É ali dentro. Foi lá dentro, era uma bagunça, uma confusão. O baú disse que era uma caixa feia, parecia um caixão. Olha, que negócio assim e tal. Aí ele começou a função dele era apaziguar a situação com os credores lá, da negócio que tinha pago e tal. Então, ele começou a conversar com o pessoal, e o pessoal querendo pagar, outros querendo pagar. Ele queria receber mais, não podia receber mais. E o Manuel da Nóbrega queria sair do negócio, queria resolver o problema, por isso que chamou ele. Acabar com aquele problema. Aí então ele falou assim, ele viu e falou, mas esse negócio até que me interessa, esse negócio até que é bom. E foi falar com o Manuel da Nóbrega. Falou assim, eu estou querendo continuar o negócio. Eu recebo aí uns 40, 45 mil por mês, então vamos fazer uma sociedade. E começou, o Manuel gostava muito dele, achava ele muito dinâmico, como era mesmo, e aceitou a proposta dele, começou a trabalhar. Mas logo ele foi lá na Estrela e comprou 40 mil bonecas. Gente do céu. E foi na Nadir Figueiredo e comprou não sei quantos mil de louça e essas coisas. Olha só. Aí, não, mas você tô querendo sair de uma coisa, eu tô entrando noutra muito maior. Você tá aumentando meu prejuízo? Aumentando meu problema? Aí ele falou, não, pode deixar comigo. Deixa comigo. Não, Silvio, não aguenta isso também não, de jeito nenhum. Vamos fazer um negócio? Você fica com esse negócio pra você, olha, você cuida disso lá. Pra você, fica com esse negócio pra você. Entendeu? Aí saiu o Manuel da Nóbrega e o Silvio continuou. E o Silvio ficou dono sozinho. Continuou com o negócio sozinho. Disse que passou aperto para pagar e tal. Com certeza. Mas lutando muito. Ele já tinha uma turma para vender as coisas, tinha um grupo que fazia show. Ele começou a aprender a fazer mágica e tirar moeda na cabeça das pessoas, aquelas coisas que a gente vê por aí. E com isso ele viu que estava precisando de como é que fala, de acertar a situação lá. Sim. Chamou o pessoal de fazer show com ele e ia para os bairros, e cada dia São, fazendo um bairro e vendendo baú. Isso já em São Paulo ou no Rio de Janeiro? São Paulo. Em São Paulo, tá. Para mim, São Paulo mesmo. Deve ser São Paulo. São Paulo. Então, estão vendendo os carnês, continuou vendendo os carnês, mas nos shows. E juntando dinheiro suficiente para pagar o negócio. Ele estava dando boneca. Gente, mas é um negócio interessante porque surgiu um novo modelo de negócio, né? Porque tinha as lojas e foi vendendo. E o Baú da Felicidade teve um momento que ele era muito forte. Inclusive, Divinópolis tinha loja do Baú da Felicidade. Eu acho que tem ainda até hoje. Tá. Tem. Belo Horizonte tinha uma loja que era tradicional. Muita cidade que tinha o Baú da Agora, Felicidade. como que o Silvio, aí ele tinha o trabalho dele na Rádio Nacional, né? Como é que surgiu a ideia de montar a televisão? Bom, o negócio é o seguinte, ele tinha um programa na TV Tupi. Ah, então ele já tinha um programa na TV Tupi. Ele tinha também um programa na Globo. Ele tinha um horário na Globo. Gente, olha só. Entendeu? Olha só. Então, ele começou a já desenvolver muito, o negócio crescendo e tal, e ele precisava de um programa que fosse só para ele.
Como ele fazia o programa vendendo as coisas dele. Mas ele viu que tinha espaço, começou a fazer propaganda para outras empresas, entendeu? Vendia para outras empresas também. E criou uma agência, como é que fala? De propaganda? De propaganda, essas coisas. E o negócio começou a crescer, melhorar e tal. E foi crescendo quando ele resolveu comprar o SBT. Porque o SBT já existia? Já existia. Se Olha não me engano, só. ele trabalhou lá no SBT um pouco. Tá. Ele comprou o SBT. Agora, ele mesmo fala o seguinte, que ele tinha um faro muito especial para achar as pessoas para trabalhar. Como, por exemplo, como é que ele chama aquele baixinho que trabalha com ele lá? Qual que era que ele chama? Qual que era, né? O Russo era do Chacrinha, né? Não, o Rock? Era o Rock? É o Rock e o Tambone. Não o Rock Tambone não. Como é que chamava o outro que fazia propaganda, gente? Ai, não me lembro o nome. Isso é só pra você. Lombardi, gente. A voz bonita, né? O Gesso tá quase centenário igual você. Ô, Geraldo, você tá lembrando bem das coisas, viu? É o Lombardi. Mas o Lombardi não podia aparecer, como não apareceu mesmo o resto do tempo todo. E nunca apareceu. Eu, por exemplo, nunca vi foto do Lombardi. Muito tempo não aparecia. Isso era uma tática para deixar o povo assim... Curioso, essas coisas assim. E o Rock, né, para ajudar naqueles programas dele, para controlar as meninas lá, né? Olha, os colegas de trabalho. Colegas de trabalho. E ele gostava muito de aparecer. Não era de aparecer, ele gostava de estar em contato com o público. Gente, Geraldo, nós vamos ter que ir mudando, porque, na verdade, eu queria falar sobre o Silvio Santos primeiro, que é um dos maiores empresários do Brasil, e passou dificuldade. Recentemente, quase que o Silvio Santos quebra, né? Porque parece que o irmão dele que deu um problema. Pan-americano, né? Cunhado. Porque ele tem muitas empresas, ele tem... Exatamente. Porque o caso dele foi assim, que ia crescendo e passava a ter necessidade de uma empresa. Por exemplo, ele começou a vender muito a prazo. Tá. Vender tal, então ele começou a descontar título com as financeiras. Tá. Então ele teve que montar uma financeira para ele. Tá. E ele fazia propaganda, e teve que montar uma empresa de propaganda para poder fazer aquilo. E depois criava outra empresa para cuidar daquilo. E foi criando muita empresa, porque ele tem muitas empresas. Gente, o Silvio Santos, na verdade, é interessante porque ele criou recentemente a Jequiti. A Jequiti não deve ter 10 anos que ele criou a Jequiti. Eu acredito que não tem, não. Olha, é hoje uma das maiores empresas do Brasil em produto de beleza. Mas só aquela propaganda dele todo domingo, porque realmente eu e a minha esposa assistimos também. É muito marketing. Muita coisa, porque dá dinheiro. Falando da dinheiro, ele toda a vida fez isso. E ele falava o seguinte também, ele contratava um empregado, fazia questão de pagar bem, mas ele gostava de ter bons funcionários e pagar muito bem todos eles. Boa equipe. Boa equipe. Então, ele acha o seguinte, que você quer que você trabalhe bem sem pagar bem, não resolve. Não tem jeito. Não dá. Ô, Geraldo, mas vamos me mudando, que nós temos algumas histórias para contar. Eu queria, primeiro, que você falasse para nós sobre uma pessoa que, assim, muita gente não sabe da história e da importância que teve na região. Joaquina de Pompéu. Joaquina de Pompéu. Quem que foi Joaquina de Pompéu? Olha, o princípio dela eu não sei te explicar, né? Sim. Porque eu já li realmente a biografia dela e tal, mas passa muito tempo, a gente vai esquecendo. Agora, algumas coisas que a gente guarda com mais tranquilidade, porque eu gostava de ver a força da Joaquina de Pompéu. Sim. Como é que fala? Ela era portuguesa? Não, eu não sei. Acho que era brasileira mesmo. Tá. Sabe? Aí o que acontece? Ela tinha essa fazenda lá em Pompéu, ia até em Paracatu, subia por lá de Juiz de Fora. O Ronaldo gostou do que o senhor falou. Onde que era a fazenda dela? Ia da onde aonde? Como é que era? Paracatu. Ia pro lado de Juiz de Fora também. Tá vendo, Ronaldo? A fazenda Joaquina de Pompéu foi uma mulher muito importante na região, né? Que eu lembro de uma história de Joaquina de Pompéu, que inclusive o meu amigo Fofão, né? Meu amigo Fofão que me contou que quando estava, ela, em determinado momento, ela ajudou Dom João com suprimentos. Quando o exército precisava, mandava suprimentos, que ela tinha grandes criações ali na região de Pompéu.
Então ela fazia parte, realmente, fazia parte da história do nosso país. Não, na realidade foi o seguinte, Dom João VI chegou e na comitiva dele vieram 15 mil pessoas. 15 mil portugueses. 15 mil. E no Rio de Janeiro não tinha estrutura para isto, né? Então, eles tiveram que desalojar muitas pessoas para poder botar as coisas mais importantes lá. Primeiro vamos explicar para quem está nos assistindo por que Dom João VI veio para o Brasil. Porque estava correndo de Napoleão Bonaparte, né? Gente, esse Brasil nosso, o povo brasileiro, ele é um povo assim que o povo brasileiro é um povo... mesmo, porque puxou Portugal. Oi, o povo brasileiro é um povo maravilhoso. O rei Dom João VI, Portugal estava em guerra, ele abandonou o país. Abandonou quando teve o risco e veio para o Brasil com a comitiva de 15 mil portugueses. Então, e aí começou a avançar a colonização. Criou o problema, porque não tinha alimentação para todo mundo, não tinha nem moradia. Então pediu socorro a Joaquina de Pompeu. E ela tinha gado que ela não sabia nem quanto, né? E tinha também várias plantações de todo tipo de cereal. Ela mandava para lá. Então ela supriu o governo. E com isso Dom João VI arrumou uns terreninhos para ela. Não, isso ali nem precisava mais. Já tinha muito. Também era fácil, terreno era fácil. Na época era muito fácil. Ei, Ronaldo, hein, Sam? Mas tem uma história dela, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma história dela muito engraçada. Tinha um padre que gostava de ir lá sempre, ela ajudava muito a igreja, construiu igreja. E tinha um padre que estava sempre pedindo dinheiro, ela dava, mas ele era daqueles padres aborrecidos, que toda hora estava querendo dinheiro. Não sei se ela um dia negou, não quis dar, uma coisa assim. E ele saiu falando mal dela num determinado lugar lá. Mas a Joaquina Pompeu mandava naquela região toda lá, não faltava quem contasse, né? Então eles contaram, eles falaram com o padre assim, cuidado, você fica falando, ela manda te bater. Padre só se bate da cabeça para cima. Em padre só se bate da cabeça para cima. Então, quer dizer, não tinha jeito, cabeça para cima bater o quê? Não tem nada. Bom, aí contaram para ela, e ela pegou, que dia que ele vem lá em tal lugar, né? O dia tal ele está lá, então que o dia que estiver lá você me conta. E ele estava em determinado lugar lá, devia estar indo pro lado de Pompeu, por aí assim, ela mandou o capataz dela lá pegar o padre e amarrar ele numa árvore de cabeça para baixo e bateu da cabeça para cima. Gente do céu! Bateu da cabeça para cima. Aí agora ele falou certo, ele bateu da cabeça para cima, então da cabeça para cima bateu nele. É muita história de Joaquina de Pompeu que assim, é interessante pra gente conhecer a história da região. Agora, fala pra nós um pouquinho da história do Dalai Lama. Inclusive vai começar uma novela na Rede Globo, eu tava vendo a propaganda, que vai falar sobre o Tibete, que é um país assim, um país fantástico, de um povo que tem um esforço muito grande. É muito cheio de misticismo também. Muita religião não, talvez uma só, a mais importante, acho que é o budismo. Isso. E o Dalai Lama, esse que está refugiado, eu não sei aonde, ele esteve nos Estados Unidos, ele está refugiado ainda lá. Na Índia. Esse Dalai Lama, quando era menino, era de uma família rica e tal, e que foi mandado para o mosteiro para ser lama, né? Eu sei, depois passa Dalai Lama, tem aí uma história assim. E quando ele lá, até tem a história do menino que montaram ele com 4 anos, já botaram ele em cima de um cavalo e bateram o cavalo, o menino caiu. Mas com 4 anos já você não dá conta de ficar em cima de um cavalo? 4 anos, né? Lá no Ronaldo também é assim, lá os meninos vão andar e cai, você tem que montar aí, ó. Então o que acontece? Ele foi pro mosteiro, mas lá no mosteiro a iniciação era muito severa. Sim. A pessoa tinha que saber, tinha que fazer muito sacrifício. E os meninos que iam mais pobres era menos sacrificado do que os mais ricos, porque o mais rico já vinha
de uma vida mansa e o pobre já vem numa vida sofrida. Ah, tá. E então, olha a lógica da sabedoria. Então quer dizer que o que já vinha de uma classe social mais avantajada, que tinha dinheiro, ele passava mais sacrifício, porque a vida dele era boa. E o pobre, que já sofria, né? Nós que viemos da luta, do nada, já tinha sofrido muito, então era mais manso para ele. É uma lógica interessante. Então o que acontece? Ele foi sendo educado ali, muito jejum, muita coisa e tal. Até o dia que acharam que ele estava em condição de adquirir a terceira visão. Inclusive o livro chama A Terceira Visão. A Terceira Visão. Essa eu achei meio estranha, mas tá assim no livro. O menino com 8 anos, mas já muito bem educado e tal, pegaram o menino, botaram em cima de uma mesa e tinha uma espécie de um formão tipo ferro serrilhado e que foi furando a cabeça do menino aqui, ó. Olha só. Entendeu? Isso era para, depois de tudo curado, ele conseguia ver a aura das pessoas. Ah, entendeu? Tá. Então, o que acontece? Fez aquilo, depois vem com um pauzinho torneadinho, tampa ali, e fica um certo tempo para tirar, e aí ele começa a ver a aura das pessoas. E via quando o sujeito estava mentindo, via quando o sujeito estava cheio de coisa, tanto é que ele, depois que saiu, que já estava assim, em condição de ver essas coisas, ele encontrou uma pessoa no corredor e saiu gritando, porque o caboclo estava cheio de trem feio. Olha assim, só. Parece que queimando, enfumaçado, uma coisa assim. E, não, isso aí é porque ele está com uma vida assim, difícil e tal. Na verdade, assim, a gente vê histórias sobre os mosteiros tibetanos e tem que ter uma força de vontade muito grande. Inclusive, tem muitos empresários que têm feito um trabalho de ir para o Tibete para buscar essa força de vontade. Deixa eu aproveitar aqui, porque é muita coisa, daqui a pouco o programa já está acabando. Eu também quero contar 2 histórias. A primeira história, o John Walker, do Walmart. Sei. John Walker, do Walmart. Tem uma história dele que eu achei muito interessante, que ele, depois que já tinha criado o Walmart é a maior rede de varejo do mundo, gente. Depois que ele tinha criado o Walmart, quando ele foi abrir as filiais nas cidades, primeiro o piloto do avião ia com ele, eu não sei se ele pilotava. Ele pilotava, né? Isso mesmo. Bom, apesar que eu sei que ele ia de avião para caçar codorna. Para caçar codorna. Mas ele ia de avião quando ele ia ampliar e abrir uma unidade, mas ele levava dentro do avião uma bicicleta. O que ele fazia? Ele ia de avião, rodava para ver o lugar melhor para montar o supermercado na cidade e descia, parava no aeroporto, pegava a bicicleta dele e ia rodando como uma pessoa simples, porque se ele chegasse todo com uma empáfia muito grande, eles aumentavam o preço. Aumentava o preço dos imóveis. Então ele chegava humilde para ele comprar mais barato. Realmente, assim, uma história... Mas ele até que não forçava humildade, porque na realidade ele era um jeito humilde. Era, né? Era um camarada, quer dizer, humilde pela natureza, não por necessidade. Ele já estava rico e criando várias franquias, punhados de lojas já, mas ele era um jeito humilde. Ele começou com um armazém, né? Um armazém, um armazém. Sim. Ô, Geraldo, realmente é muita história. Tem um outro personagem que você me falou também, que eu acho interessante, que foi o executivo que saiu da Ford, né? Lee Iacocca. Lee Iacocca. Como é que é a história do Lee Iacocca? Lee Iacocca formou para engenheiro mecânico e foi fazer um estágio na Ford. Sim. Entendeu? E esse estágio, foi feito um contrato de 1 ano e meio. Trabalhando como engenheiro mecânico, ele tinha que fazer determinados desenhos para algumas peças e tal. E como era muito já principiante, né? Que ele ficava sempre com mais abacaxi, né? Tá. Fazia essa coisa, mais abacaxi, os piores coisas. E ele andava com um crachá de engenheiro... Aprendiz de engenheiro. Estagiário. Engenheiro estagiário. Aí, assistiu até uma gozação, ficava gozando nele, xingando, a turma criando problema. E ele achou ruim e pediu para mudar. Botaram um crachá para ele de auxiliar
de administração. Ah, tá. Mas aí ficou pior, porque os empregados começaram a achar que ele era espião. Ah, tá. Ficou naquela coisa. E ele já começando a achar chato aquele negócio, e um dia ele estava desenhando uma mola que mandaram fazer, uma mola para determinada coisa, e ele falou assim, mas é possível que eu passar a minha vida com esse abacaxi? Tinha 9 meses que eu estava lá. Aí eu vou parar com essa porcaria. E pediu para passar para o setor de venda. Embora ele fosse engenheiro, mas ele tinha vontade de participar disso. E foi para o setor de vendas. Então, a guerra terminou em 45, ele começou em 46. E existia uma deficiência de veículos, de carro e tudo, porque as fábricas estavam fabricando mais avião e bomba do que carro. Então, o carro estava muito valorizado. Vendia carro, você pedia um preço, você não discutia, não, comprava logo. O carro usado... Tinha de entrar na fila de espera. Então, o carro usado também muito valorizado. E aquele cresceu, ele foi vendendo, desenvolveu muito e tal, e foi um dos bons vendedores e tal, foi para uma filial lá da Ford e tal. E depois ele foi crescendo dentro da Ford, crescendo, desenvolvendo. Criou modelo de carro lá muito bom. Eu achei muito interessante falar no Fiesta, porque eu achei que o Fiesta é um carro novo da agora, mas naquele tempo ele tinha um Fiesta. Olha só, o nome Fiesta então vem daquela época. Não é da agora não. Da década de 40. Aí o que acontece? Foi crescendo, desenvolvendo muito, e ele chegou a presidente da Ford. Presidente da Ford. Agora, ele era o segundo na hierarquia lá, porque o primeiro era o Ford. Henry Ford. Mas ele estava desenvolvendo tanto, e muito, muito bem cotado, que o Ford começou a ficar enciumado. Olha só, gente. O Ford, como não entendia, não trabalhava direito, porque era filho do pai Ford, né? Porque o pai dele era trabalhador demais, mas ele já era o filho. Então, o que acontece? O Ford começou a implicar com ele, entendeu? Começou a chatear e tal, começou a baixar o posto dele, botando gente superior a ele e tal, e ele foi ficando nervoso, todo mundo achando aquilo estranho, explicava, não tinha jeito, mas o Ford queria se fazer dele de todo jeito. Como chegou a um certo ponto que mandou ele embora. Só que mandou assim, ele ficou sabendo por um jornal. Um amigo dele tinha uma revista que falou, mas eu não estou sabendo desse trem aqui, não sei não. E ele foi trabalhar assim mesmo, e lá a secretária do Ford mandou chamar ele lá, ele falou, ele junto com o irmão dele, acho que é o William, e com o irmão do Ford. Então, e falou, resolveu mandar ele embora. Mas não usava sempre a palavra certa, você está dispensado e tal. Ficava assim, enrolando aquele trem. Mas estava claro que ele foi embora. Ele foi embora. E todo mundo achou ruim. E as pessoas que às vezes queriam ser solidário a ele, que ia visitá-lo, uma coisa assim, o Ford às vezes chegava até a mandar embora. Não queria que ele tivesse amigo dele trabalhando lá. Sim. Entendeu? Chegava a mandar embora por isso. E aí muita gente evitou deixou de ser amigo do Liacol por causa disso. E aí veio a oportunidade da vida dele. Aí acontece que ele ficou muito triste lá, pelejando tudo e tal. Um dia, um governador lá do estado lá, que ela não lembra mais qual, falou com ele, escuta, tem um fulano tá querendo tomar um café com você, ou jantar, uma coisa assim, era da Chrysler. Da Chrysler. Mas foram conversar com ele, conversaram, mas não falaram em negócio. Bateram um papo lá no jantar. Ele foi embora, disse que comeu muito, uma coisa que tinha lá, ele ainda contou que comeu mais do que devia, porque estava tão gostoso. E aí, o que acontece? Ele, passados uns dias, um amigo dele, que era da Ford, que era amigo dos dois da Chrysler, porque, gente da Ford não podia ter amizade com a Chevrolet. Entendeu? Tinha uma rivalidade muito grande. Com a Chrysler podia. Com a Chrysler podia. Então, eles eram amigos e contaram as qualidades do Lia Coca. Então, eles resolveram ir lá chamar ele para poder ir trabalhar. Fizeram o contrato e ele já entrou como presidente. Olha só. E deram para ele carta branca. Para fazer o que é. Ele
trabalhou, conseguiu um empréstimo, porque a Chrysler estava em situação difícil, conseguiu um empréstimo no governo. do governo, mas fez questão de mostrar no dia do pagamento na televisão mostrando que cheque estava do pagando. Tamanho, eu estou pagando. Sim. O negócio aqui não é esse, não. Sim. E a Chrysler subiu. Tem a história do Dodge Dart, que, se não me engano, foi ele que criou. Olha só, que foi o maior sucesso da Chrysler, né? Um grande sucesso. Um bom carro. Eu tenho que registrar a presença também do Gustavo, meu amigo. Vem cá, Gustavo. Vem cá, Gustavão. Gustavo, eu estava contando pro Geraldo, já fez muito cachorro-quente hoje, Gustavo? Demais, né? Já fez demais, já tá até cansado. Você desce lá embaixo e prepara o meu. A turma tudo vai comer cachorro-quente depois que sair daqui, viu? O Gustavo é nosso amigo, tá com o pai dele ali na porta do Costa Rangel. Você quer comer um cachorro-quente gostoso? Vem aqui comprar do Gustavo na porta do Costa Rangel. Ô, Geraldo, é tanto, o tempo, olha pra você ver, passa rápido demais. Parece que tem 10 minutos, só falta 2 minutos pro programa acabar. E eu queria que a gente terminasse contando, primeiro registrar a audiência, muita gente mandando mensagem, mandar um abraço pro Wagner da Piso e Parede. Piso e Parede tá ali, ó, na Minas Gerais, esquina com o Amazonas, com ótimas promoções. Mandar um abraço pra quem manda lá em casa. A Graciela tá mandando mensagem aqui, ó, que tá lá assistindo. A filhada do Geraldo, junto com a Rafaela, tá lá nos assistindo. Mandar um abraço pra Maria Célia, né? A chefe da sua casa. A chefe lá de casa. A chefe da minha, a chefe da sua casa, que tá lá assistindo também. Mas eu queria que a gente terminasse falando da história do Samuel Klein. Para mim, uma das histórias mais bonitas que a gente tem de empreendedores no Brasil é do Samuel Klein, viu? Realmente, Samuel Klein foi um sujeito muito trabalhador, muito. Ele começou vendendo de porta em porta. Porta em porta. Anotando um cartãozinho, que a gente vê hoje até gente fazendo isso. Anotava aí, vendendo de porta em porta. Aí já estava difícil carregar aquela coiseirada dele, ele comprou uma carrocinha. A charrete. Uma charretezinha. E para fazer as entregas e tal, e até com certa dificuldade para pagar a charrete, mas parece que tinha comprado um patrício dele lá, e foi levando. Samuel era polonês, viu? Eu até, na realidade, na hora que eu comecei a falar, eu fiquei tentando lembrar polonês, o que era, eu não lembro. Participou, foi para a segunda... Agora, Casa Bahia, Casa Bahia, ele comprou, já existia Casa Bahia. Já comprou? O patrício dele comprou Casa Bahia. O nome era uma casa pequena, é claro, mas chamava Casa Bahia, entendeu? Casas Bahia. E aí, ele começou aí... Devia ser de um... Ah, não, era de um patrício, não, eu ia falar que era de um baiano, né? Pois é. Mas não, que era de um patrício. Mas o talento do Samuel Klein, porque na verdade isso que o Geraldo tá falando, tem gente que nasce com o dom, né, Geraldo? Não, mas não tem jeito, nossa senhora. Porque ele pegou lá Matarazzo. Matarazzo também começou assim, vendendo. Eles chamavam, que eu falei aquele termo, fazendo mascate. Ele era mascate, vendendo de porta em porta. Eu acho que para quem nunca... que virou Matarazzo? Eu acho que para quem nunca leu uma biografia, seria interessante ler a biografia do Matarazzo, né? São 2 volumes. Dois volumes. É uma costura para ler. Foi eleito um dos homens, era o homem mais rico das Américas. Foi. Produzia, o que ele produzia na época? Ele produzia tudo. Ele no início vendia banha de porco. Olha só. Mas depois, com essas empresas dele, foi crescendo de todo jeito e tal, e virou o que é hoje. Eu ouvi dizer, não que eu tenha lido lá, que ele era mais rico, ele chegou a ser mais rico do que o do petróleo, como é que chamava? Do petróleo? Quem que era do petróleo? Da época? Atual ou da época? Da época dele. Não lembro. Essa época eu ainda era muito menino nessa época ainda. Meu Deus, esqueci o nome do camarada. Que também é muito importante. O Matarazzo, é muita história. Geraldo, um dos motivos da gente estar conversando aqui hoje, queria aproveitar e mandar um abraço pro Toninho Magal. Toninho Magal está fazendo um monte de evento em Divinópolis, e são muitos eventos, mas um dos objetivos é a gente incentivar a leitura, né, Geraldo? Olha, eu leio desde rapazinho. É um prazer a leitura, né? Gosto de ler, gosto de ler. Eu não fico sem ler, todo dia. Todo dia? Todo dia, eu não fico sem ler, entendeu? Olha só. Comendo um pouco. Aqui. Porque, olha, eu falo o seguinte, que uma frase que você aprender num livro, uma frase... Valeu a pena. Já vale a pena. Sim. Já vale a pena. Então, cada livro, se você aprender alguma coisa, no final você vai saber muita coisa. Sim. Né?
Eu tenho uma coisa que me impressiona muito no livro de Shakespeare, Hamlet. Hamlet. Que quando Hamlet, não sei o tempo tá quase. Nada, pode falando aí que nós estamos acabando e vamos terminar com a história. É uma peça teatral, Hamlet, né? Sim. E o Hamlet falou com um amigo dele lá, contando a história, que o pai dele tinha sido assassinado, e o pai dele começou a aparecer para ele, uma coisa assim e tal. E ele falou assim: há mais mistérios entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha nossa vã filosofia. Olha só. E tem tanta história, tem tanto mistério na Terra. Olha, eu vou dar um exemplo de um mistério. Mistério. Você já ouviu falar no fogo espontâneo, combustão humana espontânea? Não. Então existe. Olha só. Existe. Ô, Geraldo, o jeito que pega fogo, o jeito que queima sozinho, sem enxergar nada. E tem uma situação. Pode estar sentado numa cadeira que ele queima, a cadeira fica inteira. Olha só que interessante. Isso eu já li há deixa eu te contar uma coisa. Anos. O Geraldo vai voltar outro dia pra gente conversar, porque o Geraldo, além de gostar da leitura, ele também é inventor. Inclusive com patente registrada, né, Geraldo? Mas é coisa simples, né? Coisa simples, patente, gente. Inventar é coisa simples, né? Na verdade, o Geraldo inventou uma caixa de cerveja especial, uma caixa térmica. Uma caixa térmica. Nós botamos o nome de frisete. Frisete. Era uma caixa que você punha 24 latas de cerveja, mas tinha um compartimento para você botar o gelo, tinha uma gavetinha, e você puxava a gaveta, saiu uma lata de cerveja. Você fechava, quando você fechava, já caiu outra lata. Já caía outra geladinha. Você puxava, já saiu outra lata de cerveja gelada. Agora, não deu para industrializar porque eu fabriquei de chapa. Sim. Chapa de alumínio e tal. E a de fora é a chapa galvanizada, por dentro, na divisão, era alumínio. Mas precisava ser feito em plástico injetado. Alguém vai produzir daqui a uns tempos. Eu ouvi falar que em São Paulo tem um camarada fazendo. Olha só. Ô, Geraldo, eu queria te agradecer. O outro produto que o Geraldo desenvolveu, estava pintando a casa dele, ele desenvolveu um equipamento para pintor, registrou patente, está em produção esse produto, mas ele vai contar sobre isso num outro programa. Você quer mandar abraço para alguém? Vamos mandar um abraço para os meus amigos que estão me ouvindo, me assistindo. Que maravilha, gente. Olha, eu queria agradecer. Os colegas de Seresta, que hoje não teve ensaio, então eles... Não teve ensaio porque você não foi, né? Não, é porque eu falei assim... Qual que é o nome do grupo de Seresta? Os Trovadores de Divinópolis. Eu falei que ele ia terminar cantando uma música pra nós aqui, que é Gioconda, minha mas Gioconda, né? aí não, aí é mas não vai ter tempo, porque o tempo explodiu. Gente, fica com Deus, até a semana que vem, boas ideias e bons negócios.